Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje a gente tem uma história que talvez desperte aí, não sei se gatilhos, acho que não chega a ser gatilho, mas um conteúdo sensível para alguns estômagos delicados, eu diria assim. Bom, vamos lá então para a história da Karen. Mas então, eu conto ou você conta? A Karen estava casada, estava indo tudo bem, ela tinha vários planos, a Karen adora viajar. E um dos sonhos dela era muito ir para Tailândia. Só que aconteceu muitas coisas, porque, né, gente, a vida acontece. E aí, a Karen ficou solteira. Ela se divorciou e acabou que os planos mudaram, a vida mudou, as prioridades, e esse sonho de ir para a Tailândia foi ali, né, se apagando um pouquinho mais. Bom, o tempo passou mais um pouco, até que a Karen conheceu o Iago. E eles começaram a namorar. O Iago, gente, ele é um menino muito, ênfase aqui em muito, tá? Muito bonzinho. Muito gente boa mesmo. Vocês vão ver aqui durante esse episódio. Só que aí, logo no começo do namoro, plim. Os dois estavam ali, sei lá, 2, 3 meses e a Karen pensou, como qualquer pessoa extremamente responsável pensou e faria. Por que não convidar o meu namorado, que eu não conheço tão bem ainda, para viajar comigo um mês e ir para minha tão sonhada Tailândia? A destination da vida dela. Essa viagem, né, que já estava ali nos planos há muito tempo, agora ela começou a se animar, que era algo que estava apagado, mas agora tinha Iago, e Iago é um queridão, Iago, um muso. E ele, é claro, topou e eles foram, gente, com quase nenhum planejamento, pouco dinheiro, mas muita coragem e principalmente vontade. Quando eles chegaram lá, foi maravilhoso. Foi bem divertido mesmo. Os dois conheceram lugares, assim, incríveis, gente. Paradisíacos. Nossa, Tailândia. Gente, Tailândia é linda. Tailândia é linda. Eu já fui pra Tailândia. É realmente muito bonita. E assim, aqui na Austrália é muito mais perto, né? Tem uma facilidade em ir pra Tailândia. Pô, mas pensa, indo do Brasil é um sonho a ser realizado, ainda mais porque é muito longe, né? Envolve muita coisa para chegar lá. Então, pelo menos estava tudo dando certo. Ela estava com medo, às vezes, da convivência, os dois ainda não se conheciam direito, enfim, né? Ela estava descobrindo pela primeira vez como era viajar com ele. É aquele negócio. E nisso não teve o que falar, tava tudo dando match. E conhece ilha, e pega barco, e faz mergulho. E à noite também tem as baladinhas, tem os restaurantes. E o que mais tem na Tailândia, que é muito importante a gente frisar aqui? A maconha é legalizada. Gente, não estamos aqui fazendo apologia a drogas, a maconha, a nada. Estamos contando uma história, um relato de uma pessoa que foi num país onde a maconha é legalizada. Então, por favor, não problematizar isso nos comentários, tá? Porque não é sobre isso esse episódio. A gente está falando aqui de um lugar em que você vai assim, em qualquer esquina tem uma loja que tanto os locais como turistas podem entrar e podem comprar ou podem fazer o uso lá dentro. Se eu não me engano, você pode até fazer o uso na rua, que não são todos os lugares que são legalizados no mundo que são assim. Mas a Tailândia, né, gente, era de pena de morte antigamente. Para qualquer droga. E aí, hoje, né, por conta do turismo e do financeiro, e muitas outras questões também, né, a maconha foi legalizada. E muita gente hoje até procura o turismo na Tailândia por conta disso. Então, tô falando de um lugar que é normal, que isso está acontecendo já tem um tempo, de uma forma, assim, explícita, aberta, e é isso. E os dois, gente, eles gostam, eles fazem uso às vezes e tal.
E como bom turistas, né, que fazem uso, o que eles pensaram? Ué, Já que faz parte da cultura, né? tipo assim, quem sou eu? E o resultado disso, eles acabavam entrando em basicamente todas essas lojinhas. Fumava um pouco ali, fumava um pouco acolá, passava o dia andando, aí comia um negocinho, né, gente? Ficava na larica, comia alguma coisa na rua e dava risada, e aí entrava na água. Aproveitavam ali o dia maravilhosos e perfeitos. Beleza. Estavam nessa rotina já há alguns dias nessa viagem. Até que um dia, por volta das 10h30 da manhã, e aqui eu repito, 10h30 da manhã, a barriga não devia nem estar cheia de café da manhã, né? Iago e Karen entram como seu ritual ali, que eles já estavam nessa viagem, numa dessas lojinhas. E quando eu digo ritual, gente, sabe por quê? Porque eles iriam passar um mês quase nessa viagem. Então, eles realmente já tinham uma rotina do que eles estavam fazendo no dia a dia. E aí, 10h30 da manhã, sentaram dentro de uma loja para fumar antes deles irem almoçar na praia. Então, eles iam ficar ali, sei lá, meia hora, uma hora, por volta do meio-dia, ir pra praia, comer de frente ao mar, né? Seguir a rotininha deles ali. Só que nisso que eles estão sentados dentro lá da loja, o cara, não sei se que trabalhava lá, se o dono da loja, passou com uma travessa, mas aquelas travessonas de vó, assim, de respeito, só que era de brownie. E aqui nesse podcast a gente já teve muitas histórias e relatos, então você também não é inocente, né? A gente tá lá na loja de maconha, o brownie era de maconha. Ele tinha acabado de fazer aquela fornada, tava quentinho. Ele chegou a cortar alguns pedaços na frente da Karen e do Iago, né, gente? E aí, pelo amor de Deus, o cara chega com aquele brownie quentinho, com o negócio que eles gostam, de férias, e ainda fala assim: Vocês querem experimentar? É de graça? É de graça. bom, turista viajando de graça, é claro que aceitaram, né? Só que o cara trouxe 2 pedaços, assim, gigantes desse brownie, gigantes mesmo. E ele, não satisfeito, deixou o brownie na frente dos 2 e ficou olhando pra cara deles, esperando eles comerem. Na hora eles ficaram meio sem graça, porque eles não queriam comer tudo de uma vez. Talvez comer um pedacinho e guardar. Mas sabe quando a pessoa fica esperando? Tipo assim, e aí, tá bom? Você vai comer? Já que era de graça, né? Eles ficaram um pouco sem graça de não comer na frente dele. Já que o cara tinha oferecido, né? Um olhou pro outro. Ah, se ele ofereceu 2 pedaços, deve ser uma quantidade normal. E eles comeram tudo. Assim que eles terminaram, o cara que tinha dado ali os brownies pra eles, olhou pra cara dos 2, deu uma risadinha meio maligna. Naquele momento, veio aí um pensamento na cabeça da musa. Eu acho que a gente não devia ter comido tudo isso. Tarde demais. Eles saíram lá da loja e foram seguir os planos, que era almoçar de frente ali pra praia, né? No mar não, na areia. Num restaurante lindo, comida, peixinho, delicioso. Sentaram à beira-mar, pediram um monte de comida, né? Larica, que depois que fuma fica como, né, gente? Fica com fome, não precisa fumar pra saber disso. É óbvio, isso é um conhecimento universal. E além de tudo isso de comida, mais 2 cervejinhas pra descer, né? E nesse momento, o brownie bateu. A Karen virou pro Iago e falou assim: Eu acho que eu tô ficando muito louca. eles estavam no começo do relacionamento. Aquela expectativa, com aquela vergonha. E talvez ele achou que ela estava exagerando com essa frase.
Porque ele respondeu assim: Ah, relaxa, Karen. Toma cerveja, você vai ver, vai melhorar. ela ficou quieta, né? Tá bom, né? Será que eu tô muito louca aqui sozinha? Tomou a cerveja. Mal não ia fazer, né? E não demorou muito, gente. Começou a piorar, porque não é um negócio que estabiliza. Vai piorando, vai escalando, né? E eles tinham comido 2 pedaços gigantes. Ali era só o começo dessa jornada. Eles pediram uma água para ver se, né, dava alguma luz ali, eles ficavam melhores, porque estava começando a suar um pouco. E o Iago, ele estava tentando se fazer de forte, como se ele tivesse bem, não tivesse passando tão mal quanto ela. Mas toda vez que ela conseguia abrir o olho, porque nesse momento ela já estava indo quase de arrasta, ela via o Iago e ele pegava a garrafa de água, gente, e jogava na própria cara pra tentar acordar, pra tentar voltar pra realidade. Ou seja, o Muso claramente estava ficando doido também e não estava nem conseguindo entender a gravidade da situação. Até que ela virou pra ele e falou: Iago, eu preciso ir no banheiro. Assim, eu tô muito mal. Eu não acho que eu vou conseguir levantar dessa cadeira sozinha. Só que a Karen não contava com um pequeno detalhe. O garçom falou pro Iago momentos antes que naquele restaurante ali não tinha banheiro. Eles teriam que sair dali num banheiro público. Público assim, tinha que pagar umas moedinhas lá, mas servia para isso, né? Para os turistas, para as pessoas na rua usarem. Era bem perto, mas eles teriam que sair do restaurante e ir até lá. E a Karen tava conseguindo levantar nem da cadeira, gente. Mas não tinha outro jeito, ela tinha que ir no banheiro, ela tava assim, ó, pra levantar a mão e Deus só pegar o dedo e levar. Eles foram, o Iago foi e levantou ela assim com muito custo. Ela entrou, só que era separado, masculino e feminino. E antes de entrar assim, ele falou pra ela: se precisar de alguma coisa, grita. Tem um detalhe importante nessa história. A Karen entrou no banheiro, mas eles perceberam que eles nem estavam com o celular. Então ela realmente teria que gritar. Ela entrou no banheiro ali e teria que ser assim: me espera aí que eu vou passar mal e já volto. Só que o verdadeiro caos começou ali, gente. Ela começou a passar muito mal. De vomitar, assim. Nossa, gente, ó, vai começar a alerta gatilho de quem tem nojinho. Mas assim, passou mal, gente. Ficou, além dessas coisas fisiológicas, o corpo da musa ficou mole. Ela não conseguia parar em pé sentada, ficava escorada assim, e sabe, ficava mole mesmo, tipo uma geleca. Sabe a geleca, gente, que ela vai indo de lado assim, vai derretendo? Ou aquele bagulho que você, puf, na parede assim, ele vai caindo. Ela não conseguia mais mexer os braços, nada, era tudo uma coisa só, mas não tinha osso, não dava, nem falar direito ela estava conseguindo. Era como se o corpo dela tivesse sido inteiro anestesiado. É claro, eu tô rindo aqui, rachando, porque ela pediu para dar um tom engraçado para essa história. Na hora estava engraçado? Claro que não, né? Imagina você não conseguir nem mexer assim seus movimentos, seu corpo responder ao que você tá fazendo. E aí nem força para dar descarga no vômito ela tinha, pra você ter ideia. E nisso, o cheiro subiu, aquele cheiro horrível, e vai misturando tudo, banheiro público. Ai, gente, sério, foi horrível. Esse banheiro era um banheiro movimentado. Ela não estava ali sozinha. O pessoal que estava ali usando as cabines começaram a sentir o cheiro e falar assim, né, em inglês, mas falando: Eita, tem alguém vomitando aí, pelo amor de Deus, dá descarga nessa merda, sabe? Umas coisas assim. Só que em inglês. E ela tava tentando, mas nem pra isso tava servindo a mão dela. O esforço que a Karen reuniu pra dar essa descarga não tá escrito, sério. E aí,
Pronto, mais uma etapa ali que ela conseguiu passar, né? Conseguiu sair da mesa, chegar no banheiro, usar, dar descarga. E aí vem a outra fase, a dor de barriga. Era uma dor de barriga, nossa, gente, era tanta coisa. Ao mesmo tempo que ela tava com essa dor, mas não saía nada. Aí foi misturando dor de barriga, o cheiro do banheiro e Tailândia, um lugar tropicalíssimo. Tropical, assim, 45 graus num banheiro, sem ventilação, sem ar. Ela completamente desorientada. Então foram momentos realmente tensos. Resumindo, gente, a Karen desmaiou sentada na privada umas 2, 3 vezes. Ela desmaiava, acordava. Desmaiava, acordava. Ela tava muito, muito mal mesmo. E aí foram ali eu falei 2, 3, mas na verdade foram umas 4 vezes. Que aí eu lembrei agora que ela falou que tinha sido lá para umas 3, 4 vezes, assim, que ela consegue lembrar. Pô, ao mesmo tempo, pensando, né? Meu Deus! Meu namorado, que eu comecei a namorar tem 2 meses. Eu tô na Tailândia, num banheiro público, com um cara que eu mal conheço. Vai saber se ele foi embora e me deixou aqui. Eu acho, né, que ele deve ter feito isso. E eu tô desesperada. O que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui se esse cara tiver me deixado aqui, né? Ou também, às vezes, vinham pensamentos do tipo: Gente, e se o Iago estiver passando mal? E se ele estiver muito mal, o que eu vou fazer pra ajudá-lo? os dois pensamentos eram assim, horríveis, né? Ela não tinha celular, então também não tinha ideia de quanto tempo tinha passado ali dentro do banheiro. Podia ser meia hora, mas podiam ser muito bem 3. Até que, num determinado momento, ela ouviu. Ela ouviu a voz do Iago. E ele estava tentando falar com uma senhorinha tailandesa que cuidava ali, né, do banheiro, que ficava ali pegando as moedinhas e controlando quem entrava e quem saía. Ele tava, e ela escutando de fundo, né, gente, tentando explicar para a senhorinha que ele queria entrar, que ele precisava entrar ali naquele banheiro. E a senhorinha não tava entendendo bulhufas. E aí, gente, essas partes que eu vou contar aqui, claro, né? O Iago foi contando depois e a gente tem essa história completa aqui. Mas ele disse que ele chegou a fazer até um gesto de desmaio. Ele fez um gesto de desmaio, apontou pra dentro do banheiro e falou: Ela tá desmaiando. Ela tá desmaiando. Eu preciso ir lá. apontava pra ele pro banheiro, pro desmaio, né? O muso fazendo a mímica dele. Ai, gente, só que a senhorinha tava assim, não ia passar. Não ia passar, a bicha era braba. E ela lá dentro passando mal, mas também não conseguia gritar pra falar que tava viva. E o Iago gritando de fora. Tá aí! Karen, você tá aí! E ela não conseguia responder. Jesus, que agonia que foi aquilo. Assim como na privada, pra dar descarga, que ela reuniu todas as forças dela, ela não tinha escolha agora. Ela tinha que reunir todas as forças pro namorado dela saber que ela tava ali, que ela precisava sim ser resgatada. E aí, ela juntou todas as últimas forças dela e falou: Tô aqui! O Iago escutou e ele invadiu o banheiro feminino. A senhorinha ficou pra trás gritando em tailandês, mas ele não tava nem aí. Precisava resgatar a princesa do castelo, aliás, do banheiro. E, gente, ele teve até que chutar a porta do box pra saber onde ela tava, porque ela usou toda a força dela pra falar que tava ali. Quando ele abriu a porta, lá estava a Karen. Desfalecida, com as calças arriadas até o chão. Tudo molhado, olha, situação lamentável. Ela molhada, um cheiro assim, nem preciso falar pra vocês. Ela tava muito quente, tava muito calor, passando mal. E a sorte, assim, um pouco de sorte é que tinha aqueles chuveirinhos ali do lado da privada. Então ele ajudou ela a passar aquilo ali um pouco no rosto, assim, nos braços, né? Dá uma aliviada, gente, porque a real que nem na pia ela ia conseguir chegar.
A única coisa que ela conseguiu falar pro Iago foi: Eu vomitei. A senhorinha até ficou compadecida um pouco e, junto com o Iago, eles arrastaram a Karen para um chuveiro que tinha ali no banheiro público. E ela continuou, viu, gente? Passando mal, vomitando, dor de barriga, náuseas. O Muso, de novo dentro do banheiro feminino, por mais que a senhorinha estava compadecida, ao mesmo tempo ela estava gritando porque ele estava ali dentro. Ai, gente, sério, ela não sabia se brigava com ele ou se achava fofo que ele tava ali pela namorada. Mas ela tava fazendo a parte dela, né? De senhorinha tailandesa, que cuida do banheiro das meninas, tá certa. E aí, gente, eu acho que pra fechar um pouco essa história, vem a parte mais romântica. Acho que é a parte que vale a pena escutar um pouco dessa nojeira que veio antes, né? Que também vai ser nojento, já aviso vocês. Mas assim, ó, no desespero da gritaria da senhorinha, da situação que eles estavam deixando no banheiro ali, o Iago começou, vocês vão acreditar, a limpar o vômito da Karen com a mão, com as próprias mãos. E ele ia jogando pro ralo, sabe? Porque cada vez que ela vomitava, a senhora ia gritava, gritava, gritava. E aí, pra ela não brigar com os dois, né? E aquela situação descontrolar mais ainda, pra apaziguar um pouco, foi lembrando que ele tava doidão também, né, gente? Mas ele foi ali, ó, arrastando o negócio e limpando, gente, o vômito da namorada com a própria mão. Se isso não é amor, meus amores, eu não sei. Faz até a gente pensar, será que já fomos amadas nesse nível? Sim, o namorado dela limpou, gente. Claro, ele tava, como eu falei, né? Tava chapado, mas tava tentando salvar a situação. Em algum momento, a senhorinha falou: chega, é isso, por hoje é só, vocês não podem mais ficar aqui. E aí chegaram 2 seguranças. Já que ela não conseguia arrastar os dois, né? Vieram 2 caras e arrastaram a Karen e o Iago pra fora do banheiro. Colocaram ela sentada de volta na mesa do restaurante. Eu achei eles legais até, né? Porque poderiam ter colocado você na rua, sei lá, vai saber. Mas não, gente. Deixaram ela ficar lá na mesa, onde o que tinha lá? Comidas, cervejas. Só que eles tinham pedido isso, quando chegaram no restaurante, há 3 horas atrás. Então, a dúvida dela tinha sido sanada ali, né? Tinham passado meia hora ou 3. Pelo menos agora ela sabia. Então, tava tudo ali meio que estragada, comida esperando. Os funcionários do restaurante, a esse ponto, tinham achado que tinham tomado um puta golpe. Que os turistões doidões ficaram chapados e saíram sem pagar. Porque eles pediram comida e sumiram. Mas não, gente, eles estavam só tentando sobreviver dentro do banheiro. Mas agora, vendo a real situação de Karen e o Iago ajudando, percebendo que a situação era muito mais grave, porque ela estava muito mal, o pessoal da staff foi muito gente boa. Muito mesmo, sabe? O Iago sacou a carteira, assim, começou a dar umas gorjetas, assim, tipo assim, gente, Ajuda a gente aqui. Não sei como vocês podem ajudar, ela tá passando muito mal, mas toma aqui umas gorjetas, desculpa pelo incômodo. posso ficar um tempo aqui, ajuda a gente, assim, meio desesperado, sabe? E aí, todo mundo, de repente, virou cuidador da nossa musa. Gente, começaram a dar até inalador pra ela, tudo. Nossa, produto tailandês, creme, e aí suquinho, fórmula mágica da vovó tailandesa que faz passar enjoo, massagem no pescoço, ventilador. Trataram ela igual rainha. Ai, muito musos, né? Sério, me pegou muito, porque eles são mesmo. E ela tava ali, quase morrendo, mas que nem uma rainha, sendo atendida por uma equipe inteira. No fundo, os dois escutaram alguém do restaurante comentar: Ah, coitadinha. Olha só, passou mal de calor. pois é, ninguém imaginava que o Brownie era assassino. Ela já tinha virado ali, nesse momento, a atração principal do restaurante. Todo mundo com dó do calor que a tadinha estava passando.
olhando, tentando ajudar. A musa tinha ficado, sei lá, 10%, 15% melhor. E aí conseguiram colocar eles num transporte para voltar pro hotel. E claro, né, como mais um toque, mais uma cereja em cima do bolo, gente, na Ásia, principalmente na Tailândia, tem aqueles transportes que é o tuk-tuk. E aí, às vezes, tem uns que tem música, tem luz dentro. É uma loucura, né? O cara vai na motinho e você vai, tipo, sei lá, cabe umas 2, 4 pessoas dentro, depende do tuk-tuk. E aí, tem muitos na Tailândia que você vai e tem som dentro. Ixi, o pau fica torando lá, gente, no tuk-tuk. E aí, quando ela viu que ela estava sendo colocada dentro de um tuk-tuk, a única coisa que ela conseguiu reunir de novo para falar foi: Tá bom, mas desliga a música e desliga a luz. Pelo amor de Deus. bom, os dois chegaram no hotel. Ainda tinha um montão de escada para vencer ali. Ela nem lembra como que ela subiu. O nosso muso colocou ela na cama, trocou ela ali, botou um pijaminha, deu mais água, deu mais um suporte, pegou os 2 dedos assim, abriu os olhos dela para ver se estava viva, levantou as mãos pro céu e falou: Graças a Deus, eu consegui. Ela está sã e salva. O Iago tava se sentindo um herói, gente, um herói de guerra, sério. Depois de tudo que ele conseguiu ali, né? E tem uma parte que ela só foi descobrir depois. Quando o Iago entrou no banheiro das meninas e viu ela naquela situação, a Karen tinha olhado pra ele e falado algo tipo: Bicho, pronto. Agora que você me viu assim, perdi meu namorado. acho que é um pensamento normal, né? Depois de ver ela desmaiada, vomitada, com as calças arriadas, molhada, no banheiro público e nem falar ela tava falando, né? Mas foi exatamente ao contrário. Foi isso que ele disse pra ela. Se a gente sobreviveu a isso, a gente vai se dar bem por muito tempo. E não é que foi verdade? Porque os dois estão juntos até hoje. E essa história eles contam rindo muito. Mas naquele dia, realmente, parecia que ela ia morrer. O muso salvou a nossa musa, mesmo chapado, e ainda provou o quão romântico pode ser um cara que limpa o seu vômito com a própria mão, gente. Ele poderia ter colocado ele poderia ter, sei lá, pegado ali um papel higiênico pra fazer isso, encaminhando pro ralo, mas não havia tempo a se perder. Ele queria limpar mesmo. Romântico? Sim, talvez não, mas definitivamente foi ali que ela percebeu. Esse é o cara certo. Eles acham que o homem da loja do Brownie deve estar rindo da cara deles até hoje. E essa é a história da Karen e do Iago. Isso sim é o que eu chamo de green flag. Não tem as red flags? Isso aqui é uma green flag. O boy que limpa teu vômito com a mão ainda. E não te deixa sozinha, né? É um relacionamento novo. Pra você ver, né? Já era amor, já tava vindo, sentimento ali de um tempo, hein? E como eu falei, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra o Brownie. Temos fotos dele, do Brownie. Aliás, temos uma foto do Brownie e algumas fotos do nosso casal Karen e Iago. Agora, assim que eu subir essa história aqui, eu vou mandar uma mensagem pra Karen pra saber se a foto que ela mandou deles é pra postar ou é só pra gente aqui. Mas de qualquer forma, pra ver se vai a foto deles ou só do Brownie, a foto você já sabe. Lá no nosso grupo do Telegram, que o link está na descrição desse episódio. Clica, entra, a gente posta, às vezes, fotos dos relatos lá. E assim, às vezes a gente não fala no episódio, as fotos chegam depois. E se você estiver enviando história por agora, saiba que você pode enviar foto, tá? Às vezes, gente, você pode enviar só pra eu dar uma olhada e aí você deixa especificado ou fala qual é que pode sair. E a nossa musa hoje mandou umas fotinhos. Quem clicar lá no grupo e entrar vai conseguir ver. Já que você chegou até aqui, posso pedir um favor para você? Segue a gente aqui. Às vezes você escuta o nosso podcast e não segue a gente aqui.
segue a gente, ativa o sino e se puder dar 5 estrelinhas. Essa é a maneira gratuita que você tem de apoiar o nosso trabalho e que esse projeto continue por muito mais tempo, tá bom? E, gente, e aí, hein? O que vocês acharam da história da Karen e do Iago? Não quero julgamentos, né? Ou falar que foi apologia, isso e aquilo. Até porque, vocês viram, né? Não é um negócio que dá pra brincar assim, aqui é legalizado, então eu vou, né? Deitar e rolar. Porque, gente, não é bem assim, tá? Especialmente quando a gente tá viajando, a gente tá numa esfera, numa energia, num ambiente diferente. Então, quer experimentar, sei lá, mas vai com cuidado, né? Ninguém é obrigado a nada, não se sinta pressionado a nada também, que o cara ficou ali esperando pra ver se eles iam usar, não iam usar, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é, hoje eles riem, mas não foi nada engraçado. Porque, né, tudo fora de moderação pode dar ruim. Então é isso, meus amores. Comentem aqui, por favor, o que vocês acharam desse episódio. Confiram as fotos no Telegram. Um beijo e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!